Graça e paz a todos. Boa noite. Hoje não foi possível participar, ao vivo com os membros do grupo, muitos não puderam participar. Então, para não incorrer em questão de atraso, ficar muito tarde para começar o culto, eu achei melhor gravar a mensagem e enviar aos irmãos. E desde já falar para que os irmãos tenham a liberdade de enviar esse link a quem o Senhor Jesus tocar no coração, para que possa chegar àqueles que realmente precisam dessa palavra, a começar em mim. E eu espero que essa palavra possa alcançar a todos, amém? Hoje nós vamos refletir sobre o livro de 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 12. E aqui nós vamos traçar um panorama histórico, a respeito da igreja de Coríntios, como aquela igreja se comportava naquela época e o porquê o apóstolo Paulo chegou ao ponto de ter que dar esse estudo, sobre a liberdade, sobre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que me é permitido, o que não é permitido. E a gente chega a toda essa explanação que o apóstolo Paulo falou a partir de um panorama de que a igreja de Corinto, ela estava mergulhada numa sociedade onde tudo era permitido. Quando a gente vê todo aquele histórico, aquela cidade experimentava uma situação de liberdade total, E os crentes, após receberem a palavra de Jesus, e a gente sabe que com os ensinamentos de Jesus vem uma série de nãos que nós temos que passar a dizer ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa boca, aos nossos pés. E a igreja de Corinto, a gente percebe que eles não haviam absorvido tão bem o período, as proibições, podemos dizer assim, Eles não haviam absorvido tão bem a lei que Jesus trouxe. Eles não haviam absorvido a questão de que Jesus falou que se lhe derem um tapa em um lado da face, você deve oferecer o outro lado. Então a gente percebe que aquela igreja estava mergulhada numa condição em que tudo era permitido e aquilo era cultural, era enraizado neles, era normal que as pessoas pudessem fazer tudo aquilo que lhes dessem na cabeça, sem se sentirem julgadas, condenadas por isso. Então, uma das práticas que eram muito comuns naquela sociedade é que havia muitos cultos pagãos, onde a imoralidade sexual era regra ao cultuar esses deuses pagãos. E a gente percebe que a igreja, de certo modo, após ser evangelizada por Paulo, e quando Paulo chega ao ponto de escrever aquela carta, porque o evangelho inicial que ele havia pregado, de certo modo, foi abandonado por aquelas pessoas, e Paulo pega e volta e fala, não, vocês estão nessa sociedade, vocês estão nessa cidade, mas não significa que vocês têm que viver de acordo com o jugo dessa cidade. Vocês têm que seguir a palavra do Senhor, que foi aquela que eu deixei para vocês. Então, já que vocês se esqueceram disso, vamos voltar para a escola. Deixa eu ensinar para vocês, deixa eu ler o beabá aqui para que vocês entendam o que Jesus espera de nós. E é nesse ponto que Paulo chega aqui no versículo 12, quando ele fala aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A comida, os manjares, são para o ventre, e o ventre para os manjares. Quer dizer que está falando que a comida é para o corpo e o corpo para a comida. Porém, Deus aniquilará tanto um quanto o outro. Então, por mais que eu fale, olha, meu corpo foi feito para comer, a comida foi feita para ser comida pelo meu corpo, tudo isso vai ser destruído um dia. Nada disso vai restar senão a nossa alma diante de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está relembrando aquele povo, olha, vocês estão preocupados demais com o corpo de vocês, esquecendo que tudo isso um dia vai acabar. O nosso corpo físico vai deixar de existir. O que vai realmente permanecer para sempre é a nossa alma e o que nós fizemos dela. E o que nós fizemos com ela. E aqui ele fala, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Aqui ele está relembrando os crentes de Corinto que toda aquela imoralidade sexual que reinava naquela cidade não era para eles.
que Jesus os havia separado. Eles deveriam se manter como tal, santos, separados para o Evangelho. E aqui ele fala também que o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Aqui ele está falando que os nossos corpos são partes do corpo de Cristo e que não é admissível que a gente entregue os nossos corpos para uma meretriz. Aí ele fala, olha, não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz faz um só corpo com ela? Quer dizer, aquele que comete a prostituição, aquele que se entrega para essa meretriz, ele está sendo um corpo só com ela e o nosso dever é sermos um corpo só com Cristo. E aqui ele fala, porque serão disso, pois os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. É interessante que ele fala que aquele que se ajunta com a meretriz se faz um corpo. Mas quem se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então ele fala, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui o apóstolo Paulo está falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo não nos pertence e nós não devemos pertencer ao nosso corpo, porque nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está relembrando os crentes de Corinto que o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, eles não nos pertencem. Então, vamos agora fazer uma explanação sobre o que é questão, o que é o ser lícito, o que é o conveniente, o que é aquilo que eu posso, o que é aquilo que eu não posso. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos diversos pregadores falar, às vezes das igrejas pelas quais nós passamos, onde existe uma série de proibições. A gente sempre ouve falar de uma igreja que não pode cortar cabelo? Pode. Pode usar saia? Não pode. Pode usar calça? Não pode. A mulher pode se maquiar? Não pode. Pode pintar o cabelo? Pode ter tatuagem? É uma série de pode, não pode. Pode beber bebida alcoólica. E muitas vezes nós nos vemos mergulhados nesse pode, não pode, devo, não devo. E a gente se vê nesse mar de dúvidas. E essa dúvida nos leva a fazer aquilo que é errado diante de Deus. Ou nós também nos vimos mergulhados naquela questão, é pecado, não é? Está na Bíblia, não está? Na Bíblia não está essa palavra, então eu posso fazer? Ou não está, então quer dizer que eu não posso fazer? A gente é cercado de uma série de dúvidas, uma série de medos. E dentro das nossas relações cotidianas, seja no trabalho, no casamento, na criação de filhos, ou até mesmo dentro da própria igreja, o que a gente percebe é que mesmo hoje, num período onde nós temos tanta informação, onde nós temos tantos meios de obter informação, onde nós temos a internet a todo vapor aí, qualquer coisa é só dar um Google e a gente encontra a resposta para tudo ou quase tudo. E mesmo assim, com tantas informações, nós temos nos visto mergulhados em dúvidas. E parece que quanto mais informações nós temos, quanto mais nós lemos em todos os lugares sobre um determinado assunto, mais dúvidas reinam sobre as nossas vidas. E a gente percebe que não temos pesquisado no lugar certo. O lugar certo, onde nós devemos pesquisar aquilo que nos é lícito, aquilo que não nos é lícito, é no altar do Senhor Jesus. E quando a gente vê todo aquele cenário que a igreja de Corinto estava mergulhada, onde Paulo tem que chegar lá e ficar debulhando o pode, não pode, dando aquele manual, passo a passo, faça isso, não faça aquilo, a gente percebe que o que levou aquele povo a viver no meio de tanta dúvida, no meio de tanta incerteza, mais perdidos que cego no meio de um tiroteio, é que aquelas pessoas deixaram de consagrar os seus corpos, as suas mentes, àqueles que os comprou. Eles deixaram de dedicar as suas vidas, os seus passos a Jesus. E a partir do momento em que nós deixamos de entregar
a direção da nossa vida ao Senhor Jesus, nós vivemos em meio a dúvidas. E essas dúvidas nos levam a pecar, conscientemente e inconscientemente. Então, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, ele está dizendo aqui que os coríntios falavam, olha, nós podemos fazer tudo. Aí Paulo vem e fala assim, olha, mas nem tudo te provém, nem tudo será bom como você pensa. Aí os crentes falavam, nossa, mas tudo é lícito, que isso, eu posso fazer tudo, eu tenho livre-arbítrio. Jesus não veio falar que a gente tem livre-arbítrio, nós saímos do jugo da lei. Aí o apóstolo Paulo falou, mas não se deixe dominar por essas coisas que lhes são permitidas. Então nós percebemos que o problema aqui está no se deixar dominar. Talvez a gente eu quero lançar alguns questionamentos. O cristão, ele pode ingerir bebida alcoólica, ele pode beber cerveja? Talvez as pessoas olhem hoje em dia, mas na Bíblia não tem a palavra cerveja, então quer dizer que eu posso. Mas na Bíblia já fala que nós não devemos nos embriagar. Aí eu já posso lançar uma outra dúvida. É a questão de, tá, e a cerveja sem álcool? Então, se eu não posso me embriagar, a cerveja não tem álcool, não vou me embriagar. Mas aí nós já nos esbarramos naquilo que é conveniente ou não, se isso está me dominando ou não. Se a dúvida sobre beber ou não essa cerveja está me dominando a ponto de eu deixar de entregar a minha mente ao Senhor Jesus, a ponto de eu deixar de fazer aqui o que o apóstolo Paulo fala, que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Se a minha dúvida me leva a não me ajuntar em um único Espírito com o Senhor Jesus, essa dúvida está me levando ao pecado. Então a questão aqui não é se eu posso ou não posso fazer, mas o discutir sobre isso está me afastando do Senhor Jesus. Então aquilo ali pode ser que não me convenha. Então nós temos que, nos dias de hoje, parar de ficar procurando brechas na Bíblia, se pode, se não pode, se está escrito, se não está escrito, e entender que se o Senhor Jesus falar aos nossos corações, se o nosso relacionamento com Jesus está tão íntimo a ponto de Ele falar comigo, a dúvida não reinará na minha vida. Então, eu vou saber que se aquilo está me causando sofrimento, se aquela dúvida está causando sofrimento à minha alma, não é algo que eu devo praticar, independente se está escrito na Bíblia ou não. Uma vez eu ouvi um pastor falar que perguntou aos irmãos, jogar futebol é pecado? E a igreja, no geral, falou, não. Mas ele pegou e falou assim, e se eu tenho uma pessoa que todas as vezes que joga futebol, ela perde a paciência, ela machuca os outros, ela não sabe se comportar, de repente, para aquela pessoa, o futebol é pecado. E não precisa estar escrito na Bíblia. Mas para ele, não é bom. Para ele, não lhe faz bem. Então, muitas vezes, a gente fica incorrendo no posso, não posso, devo, não devo, e a gente esquece de olhar o outro lado, que é que se eu fizer, aquilo vai me fazer bem? A minha consciência vai me acusar ou não? E é onde a gente prossegue na questão de que Paulo fala que se nós buscarmos uma vida de santificação, a dúvida não reinará nos nossos corações. Então, por mais que tudo me seja lícito, eu saberei de imediato se aquilo me convém ou não. Né? Então, quando Paulo fala, olha, nem tudo te convém, nem tudo é proveitoso, nem tudo é bom para você, ainda que seja permitido. Nós vemos que Jesus nos mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nos foi dado determinação para seguir as leis, porque o próprio Deus, em Daniel, fala que é Ele quem remove reis e estabelece reis. Então, nós temos, como cristãos, o dever de seguir as leis. Mas nós sabemos que existem leis injustas. Mas para isso nós temos Jesus como nosso advogado para nos defender. Mas a gente entende também que, por exemplo, não existe no ordenamento hoje proibição para o divórcio. O divórcio já foi crime, hoje ele não é mais. Mas nós sabemos que na lei do Senhor Jesus fala que o divórcio é permitido em alguns casos, em outros não, e que aquele que se divorcia por um motivo que não está na Bíblia, ao se casar de novo, ele comete pecado. Mas nós podemos partir dessa premissa para falar que
todo mundo que se casou a segunda vez está cometendo pecado diante de Deus? Não, porque Deus não nos fez juízes. Deus simplesmente nos manda, peça discernimento, e a partir de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a partir do momento em que você se tornar um só com o Espírito Santo, a lei da graça vai lhe dizer aquilo que é conveniente para você, o que não é, o que te provém ou não fazer. Então, o Espírito Santo é quem nos dá o discernimento. E principalmente é Ele que nos dá força para não nos deixar sermos dominados pelos nossos desejos, para não nos deixarmos ser dominados pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala aqui, mais uma vez o apóstolo Paulo repete o argumento, tudo me é lícito. Ele fala duas vezes, né? Ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele fala mais uma vez, olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Aqui ele fala que a questão do ser lícito ou não, não importa. O que importa é aquilo está te dominando? A sua dúvida está te dominando? A vontade de fazer aquilo ou de não fazer aquilo está te dominando a ponto de você se esquecer da palavra do Senhor? Então isso não é conveniente para você. E outra questão que nós não podemos esquecer é que o pecado nos dá uma sensação de liberdade, tipo, ainda que seja errado, eu fiz o que eu quis, eu sou livre. Mas nós sabemos que o nosso Deus não nos impede de pecar, assim como ele não nos impede de colher o fruto do nosso pecado, ainda que nos perdoe. Ele não vai nos livrar das consequências. Quer dizer, o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Seja um plantio bom ou um plantio ruim. E a Bíblia nos fala que aqui em Romanos 6,16, que o pecado, ele nos escraviza, a ponto de nós nos tornarmos um só com a meretriz, né, com a prostituta, com aquela que é o alvo do nosso desejo de pecar. Então, a gente vê que o que é permitido para nós? Nos é permitido, irmãos, sermos um só com Jesus. Nos é permitido fugir da prostituição. Nos é permitido fugir daquilo que corrompe o nosso corpo. Nos é permitido fugir da nossa carne, da nossa vontade e anular a nossa vontade em prol de fazer a vontade de Deus. Quando a gente fala aqui, no versículo 19, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se constantemente nós temos o hábito de pedir para que o Espírito Santo venha habitar em nós podemos ter a plena certeza de que não haverá dúvida sobre o que nós devemos fazer ou não. Porque sempre que nós pensarmos em fazer algo, antes de pensar se aquilo está na Bíblia ou não, o Espírito Santo vai nos falar, faça ou não faça. E é audível a voz do Espírito Santo falar conosco quando nós estamos em estreita comunhão com Ele. Mas quando a nossa comunhão é restrita a momentos de medo, a momentos em que nós precisamos de Deus, então a gente o busca. Se teoricamente naquele momento eu não estou precisando de Deus, eu não vou buscá-lo, o Espírito Santo não nos dará a direção. Então, aqui o que a gente fala, que nós devemos sermos um só com Jesus. E como nós nos fazemos um só com Jesus? O apóstolo João, deixa eu só encontrar aqui, em 1 João, cadê aqui? 1 João capítulo 5, versículo 1, o apóstolo João fala assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e a partir disso os seus mandamentos não serão pesados a nós. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor Jesus, quando nós nos prendemos à lei do Senhor Jesus, Jesus nos deixou 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao nosso próximo. E a partir do momento em que nós amamos a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, de todo o nosso entendimento, a palavra do Senhor passa a ficar arraigada em nós. E a partir do momento que ela fica entranhada em nós,
o que é externo a isso não fará influência a nós. E nós também não podemos esquecer que a gente fica tão preso se está escrito na Bíblia ou não, se é pecado ou não, que a gente esquece de uma palavrinha que Jesus nos deixou, que é a respeito dos escândalos. A gente fica tão preocupada em encontrar se na Bíblia está escrito aquilo, se não está, se eu posso, se eu não posso, e a gente esquece da questão do conveniente. Aquilo que eu estou pensando em fazer vai produzir escândalo? Vai fazer com que as pessoas fiquem escandalizadas e, de certo modo, se sejam atrapalhadas de receber o Evangelho, de ouvir a palavra do Senhor? Se a resposta é sim, irmãos, independente se aquilo está na Bíblia ou não, aquilo não convém a nós. Aquilo não é bom para nós, porque aquilo vai ser uma pedra de tropeço para o nosso próximo. Então, quando a gente vê aqui a questão da pedra de tropeço, vou só pesquisar aqui com os irmãos, tá? Pedra de tropeço, onde Jesus fala. Vamos lá. A gente fala da pedra de tropeço, Jesus fala que aquele que vai cometer escândalo, melhor seria que ele amarrasse uma pedra, né, na cabeça e se jogasse de um abismo do que ele ser pedra de tropeço para alguém. Então, quando a gente vê que a gente fica tão preocupado se eu posso, não posso, se está na Bíblia, se não está, a gente tem que entender, será que se eu não encontrei na Bíblia que eu posso ou não posso beber a cerveja, mas será que se eu me sentar em um bar para beber a minha cerveja, o que as pessoas vão pensar de mim? Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo fala que o povo de Corinto, eles estavam seguindo o quê? Um direcionamento da sociedade. E a nossa sociedade, ela tem um senso comum a respeito dos cristãos. Ela já tem uma visão, ela já sabe o que esperar que o cristão pode e não pode fazer. A sociedade, muitas vezes, melhor do que nós, sabe aquilo que escandaliza ou não a partir de uma conduta nossa. E a pergunta que eu faço é: vale a pena pagar esse preço? Vale a pena eu usar a minha liberdade até a última gota dela, baseado numa questão de estar ou não escrito na Bíblia, e ser pedra de tropeço para alguém, pedir que aquela pessoa chegue ao Senhor Jesus? Vale a pena eu incorrer em uma prática de tal modo que a pessoa vai prestar tanta atenção em mim que vai esquecer do que eu deveria estar transmitindo para ela? Será que é esse o evangelho que o Senhor Jesus espera de nós? Será que é esse o testemunho que nós devemos entregar nesse mundo? Então, será que o que é mais importante é eu saber se eu posso ou não posso beber uma cerveja? Quer dizer, eu me preocupar somente com o meu pecar, o meu não pecar, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, se eu posso cortar a cabeça, se eu não posso? Será que o que é importante para mim é mais importante do que o próprio reino? Será que aquilo que eu quero fazer é mais importante do que pregar a palavra do Senhor com o meu testemunho? Eu tenho certeza de que não. Eu tenho certeza que o que Jesus falou lá quando ele esteve no céu, quando ele esteve com o povo, antes de ele ser arrebatado aos céus, quando ele apareceu pela última vez aos discípulos, lá em Atos 1:8, ele fala: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samarim, até os confins da terra. O Senhor Jesus, ele espera que nós sejamos testemunhas dele. E nós só seremos boas testemunhas se o Espírito Santo que habita em nós, aliás, se o Espírito Santo habitar em nós a ponto de direcionar as nossas vidas, a ponto de direcionar os nossos atos. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje, que o mais importante não é aquilo que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, se está escrito na Bíblia ou não está escrito na Bíblia. O que é mais importante hoje é que nós sejamos um corpo somente com o Espírito Santo. E a partir do momento em que nós nos tornarmos um só, uma só carne com Jesus, todo o resto não importará mais. E o Espírito Santo é que será o nosso guia. Ele é que nos dirá aquilo que nós podemos e o que nós não podemos.
Ele que nos dirá onde nós devemos ir, onde nós não devemos ir, onde os nossos pés devem pisar ou não, o que a nossa boca deve falar ou não, aquilo que os nossos ouvidos devem ouvir ou não, e o que os nossos olhos podem ver ou não. É o Espírito Santo que nos dará a direção, irmãos. Então, o que eu queria deixar para os irmãos essa noite é: o apóstolo Paulo diz que nem todas as coisas nos convêm. E ele nos manda que é importante que nós sejamos um só com o Espírito Santo. E a partir do momento em que nós formos um só, todo o resto não terá mais importância, porque nós estaremos prontos para seguir a vontade do Senhor Jesus, aquela que Ele falará ao nosso coração. E aí, ali já não haverá mais acusação, já não haverá medo, porque para nós o mais importante será seguir a vontade de Cristo e não a nossa. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Agradecemos porque o Senhor tem sido conosco, porque o Senhor tem nos ouvido. Pedimos, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo habite em nós. Nós queremos ser templo, meu Deus, um templo limpo, para que o Teu Espírito Santo possa habitar em nós e nos dar a direção daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nos é permitido, ó Pai, daquilo que não nos é permitido, independente se está escrito na Bíblia ou não, se a tradução é favorável ou não para nós, isso não importa. O que importa, meu Deus, é a direção que o Teu Espírito Santo nos dá. Nós queremos, meu Deus, nos converter ao Senhor de fato e de verdade e saber que o Senhor é conosco para cuidar de nós, para lavar o nosso interior, para direcionar os nossos passos, meu Pai. Fica conosco, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra produza frutos em nós, frutos verdadeiros, frutos que multipliquem a 100, a 1000 e que renda muitos frutos para outras pessoas que também precisam ouvir a tua palavra. Fica conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique com o Senhor Jesus. Receba essa palavra que veio do coração do Senhor Jesus para mim, para você e para quem ela será enviada. Fique em paz, que o Senhor Jesus esteja com você e até a próxima.